A todos para tomarem seus assentos, retornarmos então à nossa sessão normal. Informes da mesa, agradecemos mais uma vez aos nossos amigos que nos prestigiaram essa noite, principalmente os envolvidos com as obras do PAC, e lembramos que as galerias do plenário estão sempre abertas para recebê-los. Agradecemos à família Miller por mais uma vez estar aqui presente ao nosso lado, nossos sempre queridos, né, assistindo a cada sessão. Então, muito bom. Agradecemos, então, mais uma vez ao nosso prefeito Pilolo, ao José Carlos Loos, seu filho Eduardo, ao Badinho, que estão aí prestigiando, e vamos agora, então, dar continuidade para que nós possamos encaminhar nossos trabalhos. Devidamente inscrito, concedo a palavra ao vereador Guilherme Machevski por 15 minutos. Obrigado, presidente. Boa noite, senhores vereadores, senhora vereadora. Nós viemos hoje, então, nessa tribuna, falar um pouco sobre o nosso Clube Atlético Carlos Renault, né, que então, nos brinda aí com um evento 100 anos de Clube Atlético Carlos Renault. Então, quero agradecer à imprensa, escrita, falada, televisada, agradecer aos atletas Badinho e Pilolo, né, hoje aqui como atletas, né, Badinho? Então, agradecer ao presidente José Carlos Loos e ao seu filho Eduardo Loos e toda a diretoria, bem como a comissão de eventos dos 100 anos, que estão aí numa labuta, num grande trabalho, né, de fazer então com que esses 100 anos realmente sejam vitoriosos, assim como a trajetória do Carlos Renault. Então, e a gente espera também, né, que daqui 100 anos as pessoas possam lembrar das obras do PAC, essas obras que hoje nós discutimos aqui, que elas possam realmente brindar como o Carlos Renault nos brinda hoje, com essa alegria de termos aí 100 anos. Então, o nome Clube Atlético Carlos Renault, as alcunhas Tricolor, Vovô. Então, nesse momento, então, parabéns, vovô. Um país sem história é um país sem memória. Então, isso que nós temos que pensar, por isso eu trago essa comenda esportiva hoje, né, aprovada pelos senhores vereadores. Então, quero agradecer também a todos os vereadores por ter dado essa oportunidade para nós falarmos desse momento tão sublime da nossa história brusquense. O mascote, o vovô, fundado em 14 de setembro de 1903, o estádio, desde 1931, o estádio Augusto Bauer, capacidade aí de 6.000 pessoas. O Clube Atlético Carlos Renault, ele iniciou uma brincadeira de dois amigos, podemos dizer assim, Arthur Olinger, ex-jogador do Novo Hamburgo, e Guilherme Diegoli. Foi presidido inicialmente pelo então Guilherme Fernandes. Sua primeira partida foi disputada contra o Tijuquense, no empate de 0-0, dia 22 de agosto de 1914. O primeiro gol surgiu na vitória de 1-0 sobre o Itajaí Futebol Clube, marcado por Willy Rich. O último jogo oficial na primeira divisão catarinense foi disputado, interessante também essa data, dia 3 de agosto de 1984, contra o Figueirense, terminando o empate de 1-1. E no dia 4 de agosto, então, nós tivemos um grande evento na nossa cidade também, que foi um evento, né, danoso aí, a nossa grande enchente de 84, um dia após essa situação. Arthur Olinger trabalhava no Curtume de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, e Guilherme Diegoli construía vagões em Paranaguá, no Paraná. Entretanto, ambos decidiram retornar a Brusque. Na bagagem de Olinger havia uma bola de futebol. Realizaram uma partida contra o Cacitira Araújo Brusque. Após o jogo, se organizaram. Assim surge o primeiro clube profissional de Santa Catarina. Daí o slogan Vovô do Futebol Catarinense. Fundado primeiramente com o nome de Esporte Clube Brusquense, com as mesmas cores, vermelho, azul e branco, alterou a denominação para Clube Atlético Carlos Renault no dia 19 de março de 1944, devido ao decreto-lei federal vedado oficializar
qualquer clube esportivo com denominação relacionada a país, estado e municípios e regiões. Então, por isso, nós passamos a ter ali o nome Clube Atlético Carlos Renault. Até 1931, o Clube Atlético Carlos Renault alugava o campo da Sociedade Esportiva Bandeirante para mandar seus jogos, pois não possuía estádio próprio. O estádio Augusto Bauer, pertencente ao Carlos Renault, foi inaugurado em 7 de junho de 1931, em amistoso contra o Marcílio Dias. Um momento marcante para o Clube Atlético Carlos Renault foi a presença de Teixeirinha, o maior jogador de futebol da história de Santa Catarina, que vestiu a camisa do time por diversos anos. Em 1950, o Carlos Renault conquistou seu primeiro título estadual de profissionais. Em 1953, o Renault conquistou seu segundo título estadual, sendo este ano de forma invicta. No dia 22 de 1 de 54, um acontecimento marcou a história do Renault: a vitória sobre a Seleção Gaúcha de Futebol. A própria Federação Catarinense de Futebol reconhece oficialmente que esta partida foi a principal conquista de um time catarinense em todos os tempos. Juntamente com a conquista da Copa do Brasil pelo Criciúma em 1991, o Carlos Renault foi o time convidado pela Federação Catarinense de Futebol para ir a Porto Alegre para representar Santa Catarina. Toda a imprensa noticiava uma vitória fácil do time gaúcho, mas o Renault, como dizemos aqui, venceu a partida por 2-1, gols de Julinho e Otávio. Esse jogo causou uma imensa repercussão a nível jornalístico em todo o país, como está acontecendo agora, né? Os 100 anos do Clube Atlético Carlos Renault, então, na mídia nacional. Em 1982, o Carlos Renault realizou um amistoso contra a seleção de Masters do Uruguai. O resultado foi 4-1 para o Vovô. E de 4 de agosto, como já comentei, de 1984, abateu-se uma grande enchente sobre a cidade de Brusque, causando danos imensos ao patrimônio do Renault, obrigando a paralisar suas atividades por um período de tempo. Retornou em 1985 e 86 apenas nas categorias de base. E aqui faço então uma menção a essa camisa. O meu irmão então também, como profissional, jogava no Clube Atlético Carlos Renault, ele que veio a falecer depois em 94. Então uma camisa que eu guardo como recordação do Renault, sempre que a gente lembra do Serginho, que era um grande atleta, né? Que realmente não teve sucesso aí, né? Mas teve muito sucesso no Clube Atlético Carlos Renault, depois jogou também um pouquinho no Brusque, também no Paysandu, né? E a gente recorda com saudades desse momento. Em outubro de 1987, o Carlos Renault então licenciou-se das atividades esportivas e participou da fusão que originou o Brusque Futebol Clube durante o período em que se integrou a essa associação, como também fez o Paysandu, né? Manteve o CGC, né? Hoje o CNPJ, e o estatuto em vigor, retirou-se da parte esportiva, emprestando o estádio para os jogos do clube fundado em 1987. O Carlos Renault sempre existiu, durante esse período apenas não tinha representatividade. O mesmo aconteceu com o nosso adversário aí, o Clube Esportivo Paysandu. Mais tarde, então, em 1997, a comissão foi legalizada, registrada em cartório e realizou então a confecção de adesivos, camisas oficiais do Vovô, além de desfilar no dia 4 de agosto e em outros eventos. A comissão foi composta por José Carlos Loss, Antônio Abelardo Bado, Aníbal Schulenburg, Abraão de Souza e Silva, Augusto César Diegoli, Rogério Luiz Wippel, Leonardo Loss, Klaus Peter Loss, Nilo de Brassi, Roberto Corman, Jair Beutner. Mais de 30 adeptos se integraram à comissão, entre eles Nilo Teixeira de Melo, Teixeirinha, o maior craque de futebol catarinense, residente hoje em Balneário Camboriú, mas totalmente engajado no processo de reorganização. Em 3 de fevereiro de 1998, a Assembleia Geral, realizada nas dependências do Centro Esportivo, então Roland Renault, da Iresa, Renaultville, os nossos dirigentes foram eleitos e compossados, reconstituindo definitivamente o clube. Diretoria executiva, então, Antônio Abelardo
Bado, presidente, José Carlos Loz, vice-presidente, Rogério Luiz Wippel, diretor administrativo, Roberto Corman, tesoureiro, Aderbal Scheffer, orador, comissão de futebol, Roberto Luiz Pereira, Valdir Bels, Anselmo Bos, Arno Mosman, comissão social, Nair Gracker, Celis Terezinha Miller, Maria do Carmo Miller, Licir Wippel Bolognini, conselheiro deliberativo, Leonardo Loz, presidente, Aníbal Schuimor, vice-presidente, Klaus Peter, secretário, conselheiros Nildo Teixeira de Melo, Osnildo Miller, João Paulo, James Creu, Gilberto Renault, Nelson José Penck, Vinícius José Bado, Augusto César Diego, Paulinho Marcelino Coelho, Ivo Barney, Edilberto da Silva, Juliano Belli, Alessandro Simas, Israel Duarte, Márcio Miller, Ivan Evaristo e Rafael Walendowski. Para ser o presidente de honra, foi chamado, então, por unanimidade, o ex-craque Teixeirinha. Em 2006, o empresário português, né, até tem uma confusão ali, então, Carlos Andrade conseguiu lidar a diretoria do clube, prometendo uma gestão profissional, fez um contrato longo que deixou dúvidas enormes. O próprio desapareceu e ninguém sabe do seu paradeiro. Até mesmo o nome do clube, que foi mudado para Esporte Clube Brusquense, primeiro nome do clube de fundação. Esse empresário sublocou o estádio Augusto Bauer ao Brusque Futebol Clube por 5 anos, com direito total ao uso do estádio, até a secretaria do Brusque Futebol Clube. Voltou para o Augusto Bauer. Contrato que se encerrou, então, dia 31/12/2011. Então, por isso, para a gente até saber, né, por que o Brusque não usa, né? Então, tem algumas questões ali, né, André? Para a gente saber, então, por que houve essa situação, né? Então, para a gente retomar, né, essa questão histórica, que também tem um transtorno nessa situação. Em 9 de dezembro, então, de 2009, tomou posse a atual diretoria, composta pelo presidente José Carlos Loz, vice-presidente Nelson Clabundi, né, falecido, secretário Ivo de Souza e segundo secretário Sidney Martins da Silva, tesoureiro Vilimar Fischer, segundo tesoureiro Silvio Genesini e conselho deliberativo, presidente Roberto Corma, vice-presidente Antônio Ferreira Ramos, secretário Rogério Wippel, membros efetivos Ricardo Clabundi Neto e Klaus Peter Loz. O escritor Saulo Adame está com uma missão de escrever, então, o livro do centenário. Então, foi lançado agora em 2012, né? Então, a gente sabe dessa grande influência que nós temos aí do Saulo Adame na nossa escrita, e ele consegue, então, captar toda uma história, um levantamento estatístico, né? E principalmente de grandes eventos que a gente sabe que tivemos aí, os nossos clássicos, né? E também aqui, né, dizer que a gente agradece ao Clube Esportivo Paysandu por ser nosso melhor adversário, mas que deu-nos, para nós, né, grandes alegrias, porque nós tivemos grandes vitórias, né, Célio, sobre o Paysandu, né? Então, a gente fica muito feliz quando tem um adversário tão bom quanto, né, o clube que o disputa. O jornalista brusquense Vitor Fernando Pereira realizou um documentário sobre o Carlos Renault. O vídeo pode ser visto no YouTube, o seu José Carlos Loz aí trouxe para nós também, quem quiser também ter conhecimento. É um vídeo de 35 minutos, né, Juca? Então, que pode ser visto aí no YouTube ou também procurado aí pela diretoria, né, talvez para comprar, né, assim como todos os objetos que o clube está agora, então, trabalhando em cima disso. Então, o clube, ele com certeza, ele faz 100 anos pensando nos próximos 100 anos. Com futebol, sem futebol, mas é um grande clube que precisa realmente ser pensado e ser trabalhado esse nome, porque, como eu disse, né, um país sem história é um país sem memória. E nós precisamos continuar a viver a nossa história. Então, por isso, essa noite, nós queremos ofertar a comenda ao Clube Atlético Carlos Renault, comenda esportiva, porque é de merecimento. E nesse momento, então, convido o senhor Juca Loz, né, juntamente com os membros, o seu Pilolo, o Eduardo Loz e o Badinho, que estão aqui,
para que a gente possa realmente então entregar essa comenda, que possamos oficializar essa data tão importante, esse evento tão importante de 100 anos de um clube, que são poucos, que eu sei é Ponte Preta, Corinthians, Flamengo, que Vasco, que estão chegando nos 100 anos. Não é qualquer clube que chega, né, com uma história linda dessa e que realmente ele merece ser chamado de vovô do futebol catarinense por todo esse galanteio que nós tivemos até hoje. Então, assim como nós temos grandes eventos dentro de Brusque, como as urnas eletrônicas, como o berço da fiação catarinense, nós também somos o clube mais velho de Santa Catarina. Então, parabéns a essa diretoria, parabéns a essa comissão de eventos, que não mediu esforços. A gente tem acompanhado algumas situações, e a gente sabe que não mediram esforços para realmente, no dia 14, fazer um grande evento, e temos aí, então, a nossa Seleção Brasileira Sub-20. Então, deixo aqui o convite a todos para que procurem os ingressos, para que participem desse jogo, porque realmente vai ser mais um jogo histórico e quem sabe o próximo vereador que aqui estiver possa falar que 100 anos atrás, Brusque, o Clube Atlético Carlos Renault enfrentou a Seleção Brasileira e ganhou aí de 5-0, aí, um palpite, né? Então, quiçá a gente possa realmente falar dessa história daqui 100 anos. E essa maravilha que é a nossa história. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Então convido o senhor Juca. Falar de improviso eu não sou muito bom, mas eu estou aqui nervoso, estou tremendo, mas tenho certeza que vou transmitir para vocês o que há de mais sincero no meu coração. Ou seja, o clube receber essa comenda faz parte da história também. Isso aqui vai ficar registrado no nosso livro, nas nossas festividades. Nós vamos ter agora esse final de semana um jantar no Bandeirante, que é por adesão, quem quiser ir está convidado, vai ser uma festa muito bonita. Lá vamos homenagear jogadores, ex-dirigentes, e também no dia seguinte nós vamos trazer a Seleção Brasileira Sub-20 com jogadores de primeira linha, ou seja, jogadores que, quem sabe, estarão até na Copa do Mundo do ano que vem, porque são jogadores que estão prontinhos para subir para a seleção principal. E até tenho uma novidade para vocês, que eles estão chegando na sexta-feira, vão vir um pouco mais cedo, vão se hospedar no Montesco, uma seleção catarinense também, e às 16h30 de sexta-feira eles vão fazer um coletiva pronto no nosso estádio já, e no dia seguinte, então, o jogo às 15 horas. É uma oportunidade de todos já conhecerem os atletas da seleção brasileira um dia antes. E eu acho, sim, que vai ser um evento que também vai ficar para a história, como o Marcheski falou. Esses tipos de eventos, como aquela vez nós trouxemos Vasco, Fluminense, o Botafogo, o famoso 5-5, ninguém esquece mais. Então, eu espero que todos vão ao campo assistir esse jogo, porque quem não viu não vai ver mais. Dificilmente vai vir novamente uma seleção brasileira. Nós tivemos o apoio total da Federação Catarinense de Futebol, nós tivemos um apoio total dos empresários de Brusque, tanto no patrocínio das camisas, como num bingo que fizemos, como a Prefeitura nos deu uma verba aprovada por vocês, muito obrigado. O Governo do Estado agora está nos dando uma verba. Quem faz tempo que não foi no estádio não vai mais conhecê-lo, está um estádio completamente remodelado, vai ficar alguma coisa para trás, mas nós vamos fazer ano que vem, com certeza. E o que eu mais queria dizer? Eu queria aqui só 30 segundos de cidadania, se é possível, presidente. Alguma coisa sobre a cidade de Brusque. Eu notei que, com o tempo, o prefeito, na época, era Ciro Gevaert, na sequência o Neco, e na sequência o Pilolo. Terminou as obras que foi, ele conseguiu uma ordem em Brasília para retificar o leito do rio Itajaí-Mirim. Aquilo, gente, foi fundamental, porque nós tínhamos enchente a cada ano.
cada ano, era praxe. E aquele corte que fizeram, hoje acho que não se conseguiria mais, porque na época Brusque tinha um poder financeiro e econômico muito maior que Itajaí. Hoje as coisas se inverteram. Acredito que se Brusque hoje quisesse fazer retificação do leito do rio, dificilmente conseguiria, porque a nossa água agora vai com mais rapidez para Itajaí, e Itajaí é que sofre com isso. A segunda obra que eu acho assim, fundamental foi o Ciro Rosa que fez, é a Beira Rio, fundamental também melhorou esse problema das cheias. A terceira obra é essa que está sendo feita do PAC, é uma obra também que vai ficar para a história, e infelizmente aparecem surpresas no solo que atrasado as obras, senão já teria bem mais adiantada. Mas existe uma quarta, gente, vocês que são políticos, não deixem morrer a ideia da barragem de Botuverá. Ela já existe no papel, já existem assinaturas, mas façam o quanto antes uma pressão. Brusque é muito forte economicamente, é o 8º município do estado. Itajaí é mais forte ainda, porque Itajaí leva todas as nossas águas para lá. E essa barragem vai resolver definitivamente os problemas de cheia em Brusque. É uma obra que vai ficar para o resto da história de Brusque como a solução. Vocês imaginam Blumenau se não tivesse 3 ou 4 barragens para conter as águas. Então, Botuverá, gente, é a solução das cheias de Brusque. É uma contribuição que eu queria dar, estava atravessado na garganta, porque é aqui que vocês decidem esse tipo de coisa. É pressão em cima dos governantes todos, estadual, federal, para fazer essa barragem. Toda a população de Brusque vai ganhar com isso, tenho certeza. E, para terminar, eu estou muito emocionado. Eu acho que o Carlos Renault, como o Marcheski falou, os dirigentes se vão e os clubes ficam. Alguém tem que tocar. Por isso, ele já tem 100 anos. E tomara que tenha muito mais. Muito obrigado para todos.